Com certeza, Rê. Um beijo para todo mundo que está no estúdio. Agora esse debate recheado. Vamos lá, começando com as informações que não são nada boas para o torcedor corintiano. Rodrigo Garro está na Espanha, tratando daquele problema que ele tem no joelho, um problema crônico desde o ano passado, portanto vai ficar em Madrid com um tratamento inovador, de acordo com o próprio Corinthians, até a próxima semana e fica fora por pelo menos 2 semanas. E a outra informação importante é com relação a Hugo Souza, informação que a gente conseguiu apurar e confirmar. A ESPN trouxe primeiro que Hugo Souza fica fora da partida contra o Huracan nessa quarta-feira pela estreia da Libertadores com uma lesão na coxa. Ainda não se sabe se ele consegue voltar dentro de um mês. Então, por isso que preocupa bastante a situação do arqueiro corintiano, que foi importantíssimo, o grande nome, a grande figura desse Campeonato Paulista, do 30º título estadual do Timão. E aí o Ronaldo tá tranquilo, né? Campeão paulista e tudo mais, só que prestem atenção porque as próximas 2 semanas do Corinthians vão ser recheadíssimas e com grandes decisões. Além, é claro, do confronto de amanhã contra o Huracan, que inclusive tem uma derrota apenas em 11 jogos do Campeonato Argentino, não perde há 2 meses e só levou 4 gols em 11 jogos. O Corinthians no fim de semana tem mais um confronto em casa contra o Vasco e aí depois, Rê, na próxima semana, no meio da próxima semana, enfrenta o América de Cali na Colômbia. O América é o atual líder do campeonato colombiano, com apenas 2 derrotas também no campeonato local. E na sequência tem um derby, só isso, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então 4 jogos em sequência, muito, mas muito difíceis. E para fechar e passar para vocês estão falando de técnicos de seleção brasileira, o Olé, viu, Ronaldo? Sugeriu Ramon Dias na seleção brasileira. O que você acha disso? Diário Olé, o principal jornal esportivo da Argentina. Tá querendo o Abel fora do Palmeiras? O Olé quer o Ramon Dias fora do Corinthians. Olha, vou te falar o que ele fez com o Corinthians aí, com esse título que ele amassou aí em cima do Palmeiras, que estava numa sequência. Elogiando quem te viu, quem te vê. Eu tenho que elogiar. Amassou. Eu tenho que largar esse clubismo, Renata, e elogiar as pessoas que fazem o gol. Largar o clubismo. Preciso largar esse clubismo. Nos 2 jogos. O doutor não é psiquiatra. Calma, Ronaldo. Não, agora o Corinthians teve 2 Ronaldo, notícias muito ruins. Nossa o articulador do time, o Garro, e o goleiro sensação, que é o cara que está em destaque mesmo, Edu que é o tá Hugo bravo, Souza, fora por alguns jogos. Isso com estreia na O Sul-Americana. corintiano não tem sossego. Nós estamos falando do dia 1º de abril. 1º de abril já veio o quê? Lesão e salário para pagar. Pelo amor de Deus. Pagaram o salário hoje, Fechou salário. um mês, a gente não consegue comemorar o título direito. Ó o Edu. Agora já vinha sanhaca. Ó o Edu. Pagaram o salário hoje. Quem pagou? Corinthians. Ó, 1º de abril. Você já foi zoado no 2º dia do Edu no programa, ele já zoou o Ronaldo. Você já tá voando, eu vou cortar a cabeça aqui no programa também. Pegou pilha, hein? Pegou pilha. Ele e o doutor, os dois agora. Olha, os dois. Aí o outro ele tinha que ter salário. Tá bom. E vocês tá tudo certinho, E né? aonde que o Corinthians amassou o Palmeiras no jogo, na final? Aonde? É. Lá no porcódromo de vocês, um chute na no nossa gol, casa. rapaz, um chute no gol. Amassamos vocês lá. Pelo amor de Deus. Vocês ficaram sem saber o que fazer. Rapaz. E chegou aqui, para chegar em Itaquera, deixaram a radial toda cheia de fralda. Mas você ficou nervoso com essa notícia, sem Garro e sem não, o Hugo Souza. Não, mas eu não tenho culpa. Agora ele olha e vai dizer que eu tenho culpa. Me chama a menina da internet, porque deixa eu falar pra A você. menina da internet não é médica. Médica é o doutor Você tá de branco. Marco Aurélio. Doutor Osmar. Mas a roupa tá, né, possível. tá sujeirinha. Hoje eu não posso curar suas feridas, Parece apesar que da roupa vocês vão lá, branca. parece que você, minhas, parece que papai. a imprensa vai lá cutucar pra ver. Aí tem Enfermeira. com a unha encravada. E a lesão, Sério. não vai jogar mais. Ô, Rona, mas se você fosse como eu tô feliz. enfermeira. Gente, eu ganhei. Tá de enfermeira hoje. Invicta, fui campeã gaúcha este sim, ano, para gaúcha lembrar. lá. E é isso, A tá mamãe Helena ótimo. Já falou. tem o título, tá tudo Ó, bem. tá bravo. Fomos vice-campeões gaúchos. Fomos. Vice? Campeões gaúchos. Vice é ele. E a mamãe Helena deu os parabéns pro Inter. Falou, olha, paga aí, hein. Mamãe Helena foi bem. Imagina uma também. enfermeira assim, pai. Deus, Senhora Aparecida. Posso falar uma coisa séria, Falar o gente? jogo. É que Sul-Americana e Libertadores é outro departamento. A gente só olha primeiro para os times do Brasil, começa a imaginar que o Brasil vai dominar. Na Sul-Americana, nos últimos 6 anos, sabe quantos títulos o Brasil teve? Em 2021 com o Atlético Paranaense. Então, a gente nada de braçada na Libertadores, mas na Sul-Americana não. Chegou a hora, né?
Tem um timão lá agora, né, É que Bebê? a Série B... Mas tinha no passado também. Tinha? Só que o Racing eliminou. Fomos garfados ano passado. Esse ano aqui nós vamos com tudo. Garfado por quê? O quê, meu? Contra o Racing não tinha falta pro Corinthians. O Ronaldo Só falou que tinha foi falta pros estratégia. caras. Não tinha falta pro Corinthians. O Ronaldo falou Tinha o Daronco pro Racing. O Daronco... Daronco. pelo fato Daronco. do Corinthians não ter a Sul-Americana, foi estratégia ir para a Sul-Americana para conquistar esse título. É Isso. o único título De novo? que E falta mais, pro Corinthians, e foi o que mais, ele me falou. Pode ser que conquistando a Sul-Americana, vá até pro Mundial, né? Que vocês já foram uma vez. Os caras estão querendo que nós vamos lá, mas nós vamos Não, estudar. mas Sul-Americana não dá Mundial. Mas o Corinthians Não, vai. nós O Corinthians ganhamos. vai, já foi. Foi como Nós atual ganhamos, tem campeão time- brasileiro. Tem time que acha que tem mundial e não tem. Tá achando que vai convidado. Vai convidar sim, Chico. É 1º de abril, é por isso. Tomara que seja convidado. Ronaldo, amanhã. Amanhã é outro dia, como diria no anterior, é outro dia amanhã. Tá certo. Bom, amanhã, a partir das 11 horas, o Jogo Aberto retorna. Para atualizar vocês aí de uma prévia aí do que deve ser esse time diante do Huracan, mas já tem algumas novidades, como por exemplo o Yuri Alberto, que foi o único titular que foi para Salvador, né, para começar o jogo, até acho que de uma forma indevida, na minha opinião. Descansa o Yuri é fominha, o médico tem que chegar para ele e falar assim, irmão, para um pouquinho. Né? É o cara que mais joga, eu sei que ele quer fazer gols, ele quer ser artilheiro e tal. Já preservou todo o time, mas ele foi. Se queixou de dores no ombro, aquela coisa toda, saiu no intervalo, mas pelas informações nessa segunda-feira, não preocupa. Já treinou normalmente, porque o Yuri é um cavalo, né, cara? Ele dificilmente sente alguma coisa. Ele, quando sente, às vezes joga com dor no ombro, eu sei disso. Mas às vezes os caras têm que dar uma chegada nele. Irmão, esse jogo não vai. Enfim, ele foi, sentiu dores, já está recuperado, está tudo certo, então o Yuri Alberto deve jogar nessa quarta-feira diante do Huracan. Agora, Rodrigo Garro me preocupa. E preocupa o Corinthians. Não é novidade para ninguém que o Garro está jogando no sacrifício, até por isso o desempenho dele em 2025 não é dos melhores. É claro que você não pode abrir mão de um jogador como ele, por isso ele jogou o derby, e revelou o Emiliano Dias na entrevista coletiva pós-jogo, um relato muito forte, né, cara? De que o Garro, ele sai mais cedo do treinamento na véspera, com dores no joelho, não consegue caminhar, segundo o Emiliano, ele não conseguia caminhar. Eles prepararam uma outra equipe, chegou no dia do jogo, no dia seguinte, o Garro mandou uma mensagem pro Emiliano e disse, eu vou jogar, nem que seja o último jogo da minha carreira. Porra, cara, isso é emocionante até, isso é fortíssimo de um cara que estava muito envolvido. Era uma final contra o maior rival, um jogo importante para o clube, e o cara fala isso pro técnico, o técnico disse o seguinte, cara, como é que eu não vou botar esse cara no jogo? O cara que me diz isso, eu jogo nem que seja o último jogo da minha carreira. Pá! Pô, isso pega, hein? Tá maluco. E aí, o Garro joga, só que a maneira como ele joga, cara, ele deu uma entrevista pra ESPN, que eu até peguei umas aspas aqui, que inclusive, nessa entrevista, ele revela que vai parar. Ele vai ficar afastado para finalmente tratar essa lesão, essas dores, esse problema crônico que ele tem no joelho, que se arrasta desde o ano passado. Não será feita nenhuma cirurgia, mas isso pode demandar até um tempo maior, né, de recuperação. Eu só acho que o Corinthians realmente tem que resolver essa situação, seja num procedimento cirúrgico ou não, mas que resolva, para que o Garro pare de sofrer e para que ele esteja a pleno, nem que ele pare por 1, 2 meses, não sei, para retornar e enfim, né, esteja 100% para poder entregar o futebol que a gente conhece. Olha o que ele disse. Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo. Não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho. Tem muita agulha ali. Muita infiltração, cara. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa, tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente. Estou muito motivado com o que a gente tem por jogar. Afirmou o Garro para ESPN. Sobre a final... Olha o que ele disse, gente. Coloquei anestesia para jogar. Não foi nem infiltração, anti-inflamatório. Ele teve que anestesiar o joelho. Olha que loucura. Senão eu não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco que poderia acontecer, sentir muita dor e ter que suportar. Durante o jogo, eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo. Uma final, o derby, é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar do jeito que for. Que loucura. Ele estava realmente muito afim, jogou anestesiado e realmente tem que resolver.
Eu sei que tem decisão aí, falei, né? Decisão na quarta, decisão no sábado. Se ele não parar agora, pode até agravar o problema, né? Se tornar algo muito mais sério. Então, Garro, cuida desse joelho aí. É um cara importante. O Coronado já está recuperado. A gente sabe que o Garro é um cara muito mais dinâmico, influente no time do que o Coronado, mas o Coronado também teve bons jogos no Paulista. Ano passado teve ótimos jogos na Copa Sul-Americana, quando ele teve uma sequência. Inclusive o Ranielli, né, nessa entrevista que ele nos deu, o Hugo Souza fala a mesma coisa. Eles dizem que tecnicamente o Coronado é melhor do que o Garro, inclusive, tecnicamente falando. Mas o Garro é um cara da dinâmica, é um cara que se movimenta mais e tal. O Coronado não. O Coronado, em termos de qualidade técnica, todos eles falam, os jogadores do Corinthians. É bizarro o que ele faz nos treinos, a capacidade de jogo que ele tem. Então, se ele tiver uma sequência, daqui a pouco ele pode ser um substituto para o Garro, até o Garro resolver esse problema aí. Que bom que o Corinthians tem um meia como o Igor Coronado. Vamos ver se o Coronado entra no jogo ou se ele mantém aquele modelo, né, do primeiro jogo da final, por exemplo, o Memphis por dentro, com o Romero e o Yuri. Não sei. Vamos ver o que reserva aí a escalação do Ramon e do Emiliano Dias. Mas, enfim, curioso aí, né? Que a gente vai ter que ver o Garro fora por um tempo. Coronado pode ganhar chance, se não o Memphis por ali. O Thales também faz essa função. Enfim, a escalação a gente vai saber um pouco mais próximo do jogo, mas é um jogo importante em que o Corinthians precisa já confirmar a sua primeira vitória. O que vocês acharam de tudo isso, de todas essas informações? Eu quero